O chamado de Deus. Você não será julgado pelo que você fez na vida. Você será julgado pelo que você fez com relação ao chamado. Embora a salvação sendo totalmente de graça, ela é condicional. A missão é aquilo que comumente nós dizemos está no coração de Deus, mas é necessário também que esteja no coração do homem. Olá, bem-vindo. Este é o canal Bíblia em Casa, onde estudamos a palavra de forma fácil e de forma simplificada. O canal Bíblia em Casa tem a finalidade de expor a EBD simples, a EBD fácil e a EBD para todos. Estamos estudando aqui a lição, o episódio de número 7, com o título de Paulo, o plantador de igrejas. Temos estudado a vida deste apóstolo de Cristo. Estamos estudando, então, nesse trimestre, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios, para a igreja de Cristo ou para a igreja nos dias atuais. E nos episódios anteriores, nós temos estudado o mundo do apóstolo Paulo, temos estudado também a conversão dele, como se deu, estudamos também a sua vocação para ser apóstolo, a sua mensagem, que é Jesus Cristo e este crucificado. No episódio anterior, nós estudamos Paulo no poder do Espírito. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre este assunto, clique no card acima e você vai poder, então, voltar e assistir esses nossos episódios anteriores. Hoje, no episódio número 7, na aula de número 7, nós estaremos estudando, então, Paulo, o plantador de igrejas. Aqui há uma metáfora do plantador, plantador, aquele que planta, uma colocação, uma expressão paulina daquele que planta, assemelhando-se àquele que vai para o campo e semeia sua semente. Mas lembrando que aquele que semeia a semente, ele não joga a semente assim de qualquer jeito. Ele vai preparar a terra, ele vai cuidar da terra, ele vai preparar tudo antes para poder, então, lançar a semente ao chão. E esta semente, ela vai poder, então, germinar, crescer e assim frutificar. No caso, o plantador de igreja não é aquele que vai chegar e pegar um templo, um salão e abrir a igreja e também colocar membros ali. Então, eu quero dizer para você que Deus, ele sempre oferece a salvação para o homem de graça, na graça e pela graça. Embora a salvação sendo totalmente de graça, ela é condicional. E a condição é ter fé, crer nessa salvação e a fidelidade ao Senhor. Então, mesmo a salvação que Deus oferece a todo homem de graça pela graça, na graça, ela sendo totalmente de graça, ela também é condicional, que é necessário o homem crer e ter a fidelidade ao Senhor. Aqui nós temos um texto da nossa lição que vai estar em 1 aos Coríntios, capítulo de número 3, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Mas como base dessa nossa reflexão em cima deste episódio, desse tema, Paulo Plantador, eu gostaria de ler só o versículo de número 6 e o versículo de número 7 da Palavra de Deus, que vai dizer assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento ele veio de Deus, não é do homem. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aqui estava acontecendo uma situação em que pessoas estavam
partidários, estavam sendo de Apolo, outro de Paulo, e Paulo vai fazer o questionamento, né? Quando alguém aí diz, nos versículos anteriores, eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Então, este é o padrão humano. O padrão divino eu posso fazer alguma coisa que no episódio anterior, Paulo ele vai fazer a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Então, sem o poder do Espírito Santo, ele não pode fazer nada, como foi dito também no episódio anterior, que ele diz, ninguém pode dizer que Cristo é o Senhor se antes ele não ter Cristo, não ter aceitado a Cristo. Então, ninguém pode dizer que ele é Senhor se não for pelo Espírito. Então, é necessário que nós entendamos que o que nós fazemos aqui, nós fazemos, mas é Deus quem vai atuar, é Deus quem vai dar o crescimento. Por isso, é importante quando Jesus conta a parábola do semeador, né? Você semeia, agora a semente pode cair numa terra boa ou não. A nossa função é plantar. E falar deste assunto de plantar igrejas e ir lá, é necessário entender que isso é estudado em missiologia, ou seja, é o estudo da teologia que vai tratar de missão, né? E missão é aquilo que comumente nós dizemos está no coração de Deus, mas é necessário também que esteja no coração do homem. Por quê? Porque a missão, ela é uma parceria de Deus com o homem. Deus, ele sempre ele está em busca do homem. Quando nós olhamos na queda, é Deus quem vai em busca do homem e provê ali para ele algumas vestimentas. Então é Deus que está se dispondo a salvar o homem e as nações. Mas tem uma coisa importante. Deus sempre vai salvar a humanidade ou o homem através do homem. Então, Deus salva o homem pelo homem. É assim que Deus faz. Então, o que é missão? Missão, na verdade, é tudo aquilo que a igreja está fazendo, é tudo aquilo que a igreja faz para os não cristãos. Ou seja, tudo aquilo que está fora das paredes da igreja, fora do templo, daquelas 4 paredes da igreja. Então, onde é que se encontra este campo missionário? Onde é que está esse campo missionário? Exatamente como Jesus disse, onde estiver uma alma sedenta, uma alma que está perdida, lá está um campo missionário. Então, esta missão, esta incumbência é sua e é minha. Lembrando sempre que é Deus quem vem atrás do homem, é Deus sempre que busca estar atrás do homem. E ele vai usar o homem para salvar o homem. Então, que fique bem frisado aqui, que Deus ele oferece a salvação para o homem, de graça na graça pela graça, porém, mesmo sendo totalmente de graça, ela é condicional. O homem precisa crer e ser fiel a Deus. Então, é necessário que o homem, ele venha para Deus. Deixa eu dizer algo para você, que comumente as pessoas discutem o que é igreja. Eu quero dizer para você que igreja não são 4 paredes. O templo da igreja, o templo não é igreja. O termo eclesia quer dizer assembleia, congregação. Então é o ajuntamento dessas pessoas que são chamados para o reino do seu amor, através daquele que vai levar esta semente, formam ou que constitui a igreja de Cristo. Então, o plantador de igreja é o próprio Deus. Deus é o autor disso. Mas só que tem uma coisa, o plantador de igreja como Deus se torna o autor. E o ator para isto é o homem. É o homem quem vai agir, é o homem quem vai trabalhar.
Então, Deus é o principal autor, mas o principal ator somos nós, eu e você. Então, a metáfora aqui do plantador de igreja, esta metáfora, ela vai falar exatamente do cuidado que se tem que ter. Quando você vê uma máquina arando a terra, debulhando a terra, quebrando o barro, amassando, adubando, preparando, ele está exatamente fazendo o trabalho do plantador. O plantador, ele não é o autor disso. O plantador, ele não é o criador da semente. O plantador é aquele que só lança semente. Por isso que Paulo vai dizer no texto aqui: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Aí ele diz quem é Paulo e quem é Apolo, né? Então, nenhum dos dois são mais do que meramente servos por meio de quem vocês creram. E isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, quem é Paulo? Plantador. Isso foi dado por quem? Por Deus, um mero servo que lança semente e germinou. E então, com certeza, eu me tornei parte dessa igreja. Agora, é importante e nós falarmos aqui que tem muita gente que não é muito a favor de missão. Muita gente vai ser contra a missão. Mas eu quero dizer para você que eu e você somos produto da missão. Nós estamos aqui exatamente, você está aí me ouvindo, porque você é o produto da missão do Senhor. Então, quando eu digo que você é o produto, porque foi Deus quem deu o seu filho, ele enviou o seu filho para nos salvar, né? Então Deus envia o seu filho e o seu filho envia os seus discípulos, mas para ele enviar os seus discípulos, é preciso que esse discípulo, ele venha primeiro. Então é necessário vir para depois ir. Ele vai falar, vem a mim e eu vou fazer de vocês pescadores de homem. Então, esse plantador de igreja, ele tem um chamado. E é o chamado de Deus na vida de cada pessoa, esse propósito de Deus na vida de cada pessoa é quem muda tudo. Agora, o chamado, ele não é só de um ou daqueles que têm um título ou um cargo na igreja. O chamado é para todos. A missão é para todos. Então, Deus envia seu filho envia os seus discípulos e esse é o principal tema da missão. É enviar e ser enviado. E esse estudo nós aprendemos em missiologia, ou seja, no estudo de missão. Então, como se começa uma missão? Qual é o verdadeiro início da missão? Missão, ela se começa com a salvação, a minha e a sua salvação. A salvação de pecadores. Depois da salvação de pecadores, é que se estabelece igrejas. Então, o apóstolo é aquele que vai, ele pega um ponto de contato de onde ele está, ele vai pregar o evangelho, e a Bíblia sempre vai nos orientar a ser dois, mais que dois, porque Salomão vai explicar isso, que dois são melhor que um, porque se um cai, o outro levanta, um cordão de duas dobras é mais difícil de quebrar, se um sente frio, o outro aquece, né? Então, ele vai explicar que deve ser dois ou mais. Jesus, quando chamou os 70, ele mandou ir de dois em dois. Então, isso é bíblico. Então, missão, ela começa com a salvação. Se ali houve uma salvação, é o ponto de contato em que esse apóstolo, aquele plantador de igreja, que pode ser eu e você, vamos começar. A partir de então, começa-se a igreja. Aí se ergue, se levanta ou se ajeita, então, um templo. Por isso que o templo não é a igreja. A igreja são aqueles que se reúnem dentro desse templo. E isso se torna importante porque esses que agora formam a igreja, que são produtos da missão,
vão atrás de outras almas, como nós vimos na aula passada, no episódio 6, Paulo em Éfeso, pregando e pessoas sendo salvas e queimando seus livros. Se quiser saber mais sobre esses livros, volta lá no nosso card. Nós vamos ver a mensagem de Paulo no episódio de número 5. Então, os dons, o dom é espiritual de Paulo. Então, se você puder, clica lá, aproveita também, já dá um joinha, já se inscreve no canal, nos ajude aí a divulgar e a crescer este canal. Você fazendo isso, você vai estar fazendo exatamente o que Paulo disse: eu planto, né? Então, eu planto, você rega, você planta e eu rego. Então, envia, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Faça isso como um chamado para o apostolado. Então, por mais incrível que pareça, eu quero terminar aqui, por incrível que pareça, é que nesses tempos que nós estamos vivendo, as pessoas estão se importando pouco com o outro, né? Mas Deus não é assim, não. Deus se importa com a salvação do outro, daquele que está à sua volta. Então, onde está uma alma, ali está, então, um campo missionário. E Deus tem chamado isso, tem chamado você para isso. E eu quero dizer que, o incrível que pareça, é que a igreja se acomoda dentro de 4 paredes, se acomoda ali nos seus bancos, que é exatamente isso. O templo, ele é exatamente isso. Ele é para trazer o conforto, a segurança das intempéries da vida, da chuva, do vento, né? E de coisas, do frio, do calor. Então, o templo, a finalidade dele é essa. Mas a igreja são os membros que compõem aquele conjunto de pessoas ou que estão congregados. É uma assembleia, uma reunião daqueles que são chamados. E aquele que é chamado para vir, ele também é incumbido do ir. Então vai e fala às pessoas. Então o propósito da missão, qual é o maior propósito da missão? É a restauração da raça humana. Então Deus vai sempre usar o homem para salvar o homem. Foi assim com Adão, foi assim na época do dilúvio, quando constrói a arca, foi assim com Moisés retirando o povo do Egito, foi assim com Abraão, né, falando também que é chamado exclusivamente para isso. E para Abraão ele vai dizer ainda, né, sê tu uma bênção. Então, seja você a bênção na vida do outro. Compartilha, ajuda nós a divulgarmos este vídeo para nós podermos falarmos mais do amor de Cristo, falarmos mais. Então, este é o canal Bíblia em Casa. Um AEBD fácil, um AEBD para todos. Eu agradeço você de coração, eu oro por você, peço a Deus por você que está assistindo esse vídeo. E graças a você é que o nosso trabalho vai crescer. E eu serei, então, um missionário incumbido de falar a palavra de Deus e você também será. Então, faça isso, né, para que nosso canal cresça mais. Se você ainda não se inscreveu, então se inscreva. Escreva, aí você vai estar nos ajudando. Toca ali no sininho, e você tocando no sininho, você vai receber a notificação, porque toda semana nós estamos lançando, então, um vídeo novo, estamos lançando aí um episódio novo a respeito de Paulo, que nós estamos estudando, a vida de Paulo e o ministério dele para os gentios e para a Igreja de Cristo nos nossos dias. Deus te abençoe e muito obrigado.